Olá pessoal, tudo bem por aí? Essa é a segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Os ministros do STF estão apressados, querem logo colocar Bolsonaro na cadeia. Não tem esse negócio de julgamento justo não. Não tem como. O objetivo é cadeia mesmo. Só que a corda também está esticando do outro lado, indicando que se houver um avanço no cometimento de erros, vai haver ruptura também e consequências graves vindas de fora. As autoridades americanas disseram que aceleraram também o processo de investigação sobre a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Eles vão pegar os responsáveis. Não há a menor dúvida sobre isso. Será que está mesmo todo mundo preparado para continuar ignorando os sinais dos tempos? Vamos ver. Daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador, que está chegando com um produto bem legal. Veja aí. Até já. Meu nome é Rosângela Narciso, quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do Articular, desse medicamento que desde o dia 30/4 eu comecei a fazer o uso. Hoje, louvo a Deus, porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo. Por conta disso, eu tomei a coragem para fazer o uso. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Olá, meu querido amigo Paulo, que alegria mais uma vez estar juntos para falarmos desse produto que realmente está trazendo transformação para a vida das pessoas, gente. Por isso que eu quero a atenção dessa nossa grandíssima audiência, principalmente você que tem uma rotina de trabalho muito puxada. Você que trabalha todos os dias praticamente à base de remédio. Eu entendo, tem gente que aceita a conviver com a dor justamente porque não tem tempo. Fala que não tem tempo para poder ir no médico, para poder resolver, para poder ir atrás, mas aí depois que o problema se agrava, aí a gente vai atrás. Esse é o mal do brasileiro, a gente só vai resolver o problema quando o problema está estourado. Mas eu quero falar para você, mesmo com o problema estourado, tem solução para você. O Articular, que é o único produto no Brasil que consegue acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Ele é um produto nobre, ele é um produto premium, ele é um produto que realmente tem uma eficácia garantida e tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico ortopédico transformou e continua transformando e vai transformar ainda mais o mundo da ortopedia. Eu vou dar um exemplo para você. Jogador de futebol profissional, atleta profissional, por exemplo, de alto exercício físico. Ele tem uma lesão. O que acontece? Antigamente, fazia o quê? Cirurgia. O tempo de recuperação era muito maior, 2, 3 anos para poder recuperar. Hoje, com o ácido hialurônico, com a tecnologia do ácido hialurônico, as lesões, elas são encurtadas. O tempo de recuperação é mais curto, é mais rápido, porque o ácido hialurônico, ele faz a reconstrução. Tem jogador que, para jogar, eles aplicam a infiltração, faz infiltração para ir pro jogo, porque prepara, lubrifica o joelho, ele repõe toda a massa óssea. Então, gente, para você que tem desgaste no joelho, na coluna, no quadril, no ombro, você que tem dor no corpo, saiba que o Articular, que ele já tem esse ácido hialurônico dentro da cápsula, ou seja, é um produto nobre que dá resultado imediato. É tudo o que você precisa, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer gastar dinheiro. Gente, olha o preço das coisas. Hoje um trabalhador brasileiro, para poder se manter, ele tem que trabalhar muito mais do que trabalhava, tem que produzir mais. Quem trabalha, por exemplo, como motorista hoje, tem que dirigir mais. E essa carga a mais que você vai colocar no teu corpo tem que estar preparado. É por isso que o Articular que vem transformando vidas, e não é à toa que hoje já são mais de 3.500 cirurgias canceladas. Pessoas que estavam com cirurgia marcada começaram a tomar o Articular e não precisou operar. Todos os dias colocamos depoimentos reais de pessoas que usam o produto e eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu, mas nada acontece se você não tomar uma atitude. Resultados diferentes requer atitudes diferentes. Resultados maiores, atitudes maiores. Então hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje nós estamos em mega promoção, hoje vai ter um desconto especial, tabela máxima, e se você for aposentado ou pensionista, o desconto é maior ainda. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, atenção,
A entrega super rápida, frete expresso para você, chega nos próximos dias, não se preocupe com o pagamento, você não paga absolutamente nada agora, vai ter tempo de você usar o produto, melhorar para você pagar só no mês que vem. E o melhor, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema eficácia, pomadas de fabricação própria com ingredientes que realmente funcionam. Gente, vale ressaltar que nós só trabalhamos com produtos de qualidade, porque eu tenho que entregar para você o melhor. Aqui você tem a melhor informação e também o melhor produto, coisa que funciona, coisa que dá resultado. E ó, além das pomadas, você ligando agora ganha o massageador profissional. Tudo isso é de presente para você. Basta você ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com essa segunda edição do nosso programa de análises. O Supremo tem pressa. Ou melhor, o ministro relator tem pressa. Quer concluir logo o julgamento do chamado primeiro núcleo dos denunciados pela PGR, que conta com o ex-presidente Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Mauro Cid, os generais Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto. Se a primeira turma decidir que aceita a denúncia, os denunciados viram réus. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? O relator pediu ao presidente da turma, Cristiano Zanin, para acelerar a análise, colocar logo para a votação. O curioso é que fica claro para alguns quem dita as normas no STF. Todos os outros parecem ser do segundo escalão hierárquico da corte. Mas Zanin deve atender às determinações e colocar para a votação o mais rápido possível. Entre os crimes imputados ao ex-presidente e aos outros denunciados estão a liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, não é nem tentativa, é golpe mesmo, como se tivesse concluído com armas de fogo, veículos e tudo mais, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio público e histórico. Os caras querem prender Bolsonaro e estão caminhando para isso. Não há a menor condição de se entender esse como sendo um julgamento justo. Tudo foi concluído na base do disse-me-disse. Só uma pergunta. E se por acaso os delatores, que podem, esses sim, terem tido algum envolvimento no que estão sendo acusados, perceberem que para se livrarem das condenações é só jogar a culpa toda em Bolsonaro? Como é que fica? Porque eles podem fazer isso. Não estamos dizendo que fizeram, mas eles podem fazer. O ministro do Supremo mesmo disse que quando alguém está sob pressão, tortura do pau de arara do século XXI, acusa até a própria mãe. Então, para se livrar dos prejuízos, ele pode acusar um homem inocente apenas para atender às vontades de quem está interessado em condená-lo, ou não. Nesse caso, o delator se livra das punições, assim como sua família, e taca um que se dane para lá, e fica tudo bem para ele. Qual a possibilidade disso acontecer? Total. E aí, sem provas concretas, você acha justo colocar um homem por 30 anos na cadeia apenas por conjecturas? Ainda mais depois do que disse o ministro sobre interpretação da lei, afirmando que basta uma interpretação adequada para a aplicação da pena. Fica muito complicado acreditar que a justiça está sendo feita. Não há um amplo direito de defesa porque não existe outra corte a quem recorrer. Não há como pedir um embargo de declaração ou agravo regimental ou interno, porque os ministros já estão decididos. Isso já foi feito antes e amplamente negado, indeferido. A situação é complicada demais, é complexa. Os ministros tendem mesmo pela condenação de Bolsonaro e dos demais acusados, mesmo o relator sendo parte do processo. E os argumentos para justificar a legitimidade do julgamento pelos ministros, que deveriam se declarar impedidos, são absurdamente estonteantes, sem fundamentos, apenas perfeitamente dentro das declarações e entendimentos de que basta uma interpretação adequada. Pronto.
Se alguém ainda tinha alguma esperança, esqueça. Sinceramente, esqueça. Os ministros vão pedir e partir para a condenação. E muito em breve. O problema é que estão ignorando os sinais dos tempos, se comportando com a tromba larga e comprida, como se nada, nenhuma consequência fosse digna de consideração. Nada. Afinal de contas, Maduro continua na Venezuela. Alguns deles chegaram a responder. Mas só existem duas possibilidades nesta questão. Duas possibilidades de se terminar essa situação. Vamos analisar as duas. A primeira delas é que condenam Bolsonaro e todos os outros do Grupo 1 a longos anos de cadeia, sendo que o ex-presidente deve cumprir pena em presídio comum, na Papuda, em Brasília, em uma cela provavelmente dividida com outros criminosos de alta periculosidade. Ainda nessa primeira hipótese, logo no início, Bolsonaro amanhece sem a própria vida, como aconteceu com o dissidente russo Alexei Navalny. O comunicado oficial será de que ele não aguentou a depressão, teve um infarto e infelizmente veio a falecer, ou coisa assim. A direita, então, se encolhe, com medo de uma retaliação, e as autoridades que mandam continuam suas jornadas de cabeça erguida. Só que quem passa a governar o país é outra pessoa de fato. E quem se opor às suas vontades terá o mesmo destino que generais, coronéis, ex-presidente e até cabos com os seus jipes verde-oliva. O Brasil, então, não será mais reconhecido como uma democracia plena e passará a ser uma democracia relativa, apenas do ponto de vista de quem comanda o país. As forças policiais continuarão cumprindo com as ordens ilegais porque estarão mais interessadas em cargos, promoções e dinheiro no bolso, exatamente como acontece com os generais de Nicolás Maduro. O Congresso Nacional será apenas uma figura ilustrativa, como uma peça de museu para passar uma mentira à comunidade internacional de que o Brasil vive o Estado democrático de direito em sua plenitude. O parlamentar que se opor será dedurado pelos governistas na Suprema Corte, que o destituirá de seu cargo e cassará o seu mandato para sempre. Depois também, claro, o destino será a prisão. Não haverá mais a menor necessidade de eleição. Eleição para quê? O povo não sabe votar e precisa ser recivilizado. Foi assim que aconteceu em Cuba, quando a turma de Fidel Castro derrubou Fulgêncio Batista. Foi em 1º de janeiro de 1959. A vitória da Revolução Cubana, comandada por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, marcou o fim do regime de Batista e o início do governo revolucionário, que posteriormente adotou uma linha socialista e se alinhou com a União Soviética. Fidel Castro prometeu que em 6 meses faria uma eleição direta para o povo escolher o regime de governo e o próximo presidente do país, enquanto ele permanecia apenas no período transitório. Era a conversa dele. Mas foi uma mentira. Estão até hoje em uma traição ao povo cubano. Nessa primeira hipótese, o Brasil será igual à Coreia do Norte, Rússia, Irã, Afeganistão, Nicarágua e Venezuela, até o dia em que os comandantes, de fato, se cansarem dos deputados que ainda perdurarem, até mesmo os de situação. Com o tempo, até eles também deixarão de existir, porque não farão mais nenhum sentido, não terão mais nenhuma importância. Os que não se deixarem dominar sairão do país para viver em qualquer outro paraíso que exista a liberdade verdadeira. Essa, preste muita atenção, é a primeira hipótese. Assustadora, né? Mas é real. Agora vamos analisar a segunda possibilidade, que já poderá ser sentida na manifestação deste domingo, dia 16 de março. Sábado pelo mundo inteiro e domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Se encher de gente, será o primeiro termômetro das consequências. O mundo se perguntará: como é que pode ter tanta gente assim por uma causa
E o governo atual não consegue encher nem mesmo uma Kombi velha enferrujada de seguidores. Então, como essa gente toda vai aceitar o que está para acontecer com seu maior líder popular? Que tipo de reação vamos ver? Um filho ou uma família inteira, sabendo dos riscos que seu pai corre, fará de tudo ao seu alcance para reverter os resultados. E vai conseguir, chamando a atenção de autoridades internacionais poderosíssimas. Essas autoridades irão começar uma retaliação muito forte, fomentando inclusive a queda de um sistema inteiro. Como? Investindo dinheiro em poderes constituídos, como fizeram antes, e exigindo o cumprimento de interesses específicos, impondo sanções de diversas naturezas. Quem vai aguentar por muito tempo? Vão acusar e condenar autoridades do mesmo jeito que essas autoridades condenam, fazendo elas se sentirem responsáveis pelo seu próprio destino. Ou seja, o que fizerem receberão exatamente o mesmo em troca. Se condenarem, serão condenadas e terão de cumprir pena no país em que foram condenadas. Se não quiserem ser presas, não poderão mais deixar o país de origem, até o dia em que serão capturadas como uma presa que cai em uma armadilha de beira de estrada. O processo eleitoral sofrerá mudanças para que não haja mais discordâncias com relação à lisura do pleito. A direita vence e o governo que assume anistiará Bolsonaro como Trump fez nos Estados Unidos. E para não sofrerem consequências piores, as autoridades brasileiras terão de garantir a integridade física do ex-presidente enquanto ele estiver preso, assim como aconteceu com o presidente Lula em Curitiba. Note que nas duas possibilidades, o ex-presidente Bolsonaro estará preso. Isso porque as autoridades estão cegas pelo ego e apostando na primeira possibilidade que analisamos. Só que nesta segunda, terminarão todas amargamente derrotadas. E uma vez o processo começado, não haverá como voltar atrás, ou possibilidades de se amenizar algum resultado. Não, nenhuma. Quer um exemplo? A porta-voz de Donald Trump, Karoline Leavitt, está processando o programa The View, da rede americana de TV ABC. Leavitt está pedindo uma indenização por difamação de 800 milhões de dólares. Ô, papai! Com isso, ela dá um golpe certeiro nas estratégias midiáticas de tentativa de destruição do governo Trump. Ela expôs um jogo malicioso de manipulação orquestrado nos bastidores da rede ABC, que contou com a articulação de personalidades como a atriz Whoopi Goldberg e Sunny Hostin, que tentaram ridicularizar a ação de indenização com desdém todos os dias. Mas, no andar desta carruagem, viram que a coisa era muito séria e tentaram negociar uma saída menos dolorosa. Mas já era tarde demais. Não vai haver acordo. E os executivos da rede americana entraram em pânico, mas ficou comprovado que eles, juntamente com outras figuras políticas poderosas, agiam em conjunto para criar narrativas e distorcer fatos de acordo com seus interesses. Te lembra alguma coisa? Se deram mal. E isso só prova que a administração de Donald Trump está vindo com tudo para cima dos adversários. Até os que se diziam mais fortes e poderosos pelo mundo inteiro estão cedendo e abaixando a cabeça. Como você acha que vai terminar a birra brasileira em relação à porção que lhe cabe? Como? Da primeira ou da segunda possibilidade que analisamos hoje aqui no programa? E mais, coincidência ou não, os parlamentares republicanos apertaram a investigação para saber do caso de Felipe Martins nos Estados Unidos. Você sabia disso? É sabido que ele não esteve em território americano, como foi anunciado no processo e na denúncia da PGR. Então, quem teria ajudado nessa trama? Os parlamentares americanos querem saber e decidiram apertar a investigação exatamente no momento em que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro se apressa em julgar e condenar Bolsonaro.
E se tem dois nomes que podem acabar com os ministros do STF, sim, os ministros, porque estão todos de mãos dadas, esses nomes são Felipe Martins e Flávia Magalhães. Ela já está claro como água cristalina que o ministro relator se enquadra perfeitamente na lei Magnitsky de congelamento de ativos financeiros. Ele, Felipe Martins, de avanço ilegal sobre a soberania de um país estrangeiro. Então, não há como isso acabar bem. Mas é importante que aconteça exatamente assim, desta maneira que está acontecendo, para que todos acordem para a realidade bruta, nua e crua. Depois que o processo começar, não terão mais como remediar. Isso é fato, e essa é apenas uma análise das possibilidades que se mostram diante de nós. O mundo não acreditava que as tarifas iriam começar, até o dia em que elas começaram. E agora, será que terão fôlego para aguentar? Eles nos dirão. E daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, diretamente dos Estados Unidos. Mas antes, eu gostaria de dar esse recado aqui para você, bem rapidinho. É sobre esse produto aqui. É um perfume muito legal que nós estamos lançando e que eu gostaria que você provasse, que você testasse. Ele é bem interessante, é o perfume que eu uso, tem um aroma muito marcante que lembra as noites de Sevilha, na Espanha, o flamenco e o romantismo do Mediterrâneo. Se você puder, entre lá no site etielojavirtual.com ou acesse o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e sonde, estude a possibilidade de adquirir o perfume. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu uso todos os dias, em todas as ocasiões. É um excelente presente para o marido, para a esposa, para o namorado, para a namorada, porque é um perfume unissex e tem uma fragrância extremamente duradoura. Tenho certeza que você vai gostar. Então acesse lá, etielojavirtual.com e peça por esse perfume, Etie, Uma Noite em Sevilha. Legal. E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Uma situação bem triste está acontecendo com os brasileiros que pediram asilo na Argentina depois de serem condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Um jornalista de esquerda, chamado Paulo Motorim, está percorrendo Buenos Aires inteira, na Argentina, em busca dos brasileiros que fugiram do Brasil. O objetivo dele é identificar onde esses brasileiros estão, onde estão trabalhando e onde moram, e dedurar para as autoridades brasileiras como se isso fosse resolver alguma coisa. Veja o vídeo que ele postou criticando o governo argentino por não deportar os brasileiros. Veja. Menos de 48 horas aqui em Buenos Aires, o Intercept Brasil fez o que o governo de Javier Milei está demorando meses para fazer: localizar os bolsonaristas foragidos que atravessaram a fronteira ilegalmente para não serem responsabilizados pelos crimes cometidos em 8 de janeiro de 2023 numa tentativa de golpe de Estado. Eu sou Paulo Motorim, repórter do Intercept Brasil, e estou nesse momento em frente à Casa Rosada, o Palácio Presidencial da Argentina. Ao meu redor existem dezenas de prédios públicos, delegações, e é daqui que trabalham as principais autoridades argentinas e até de organismos internacionais. Só que antes mesmo de pousar em Buenos Aires, por ter conversado com turistas e brasileiros radicados por aqui, eu já sabia que esses bolsonaristas caminhavam tranquilamente pelo centro da capital argentina. Isso mesmo depois da ordem de prisão contra mais de 60 deles emitida pela Justiça da Argentina a pedido do STF. Eles desfrutam tranquilamente dos pontos turísticos de Buenos Aires, pedem doações a membros da comunidade brasileira e trabalham ilegalmente em empresas de outros brasileiros. Esse é o caso do Josiel Macedo Gomes. Saindo daqui, da Casa Rosada, eu levei menos de 10 minutos, cerca de 700 metros, para encontrá-lo. Aí é sacanagem, hein? Jornalista X9. Para a gente comentar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Que coisa esquisita, hein, Gerson? Esse jornalista
né, fazendo essa coisa aí. E não adianta absolutamente nada esse trabalho dele, todo. Vai lá na Argentina, só tem custo, paga hotel, passagem de avião e não adianta absolutamente nada, porque o governo argentino não quer deportar e não vai deportar brasileiro algum. Esse cara aí está só perdendo tempo e ganhando a antipatia do povo brasileiro, né, Gerson? Quero ouvir a sua opinião. É muito provável que ele esteja mais interessado, Paulo, em ganhar algum tipo de relevância ou de exposição. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar no teu xará. O Paulo Motorim, eu te confesso que é alguém que provavelmente está utilizando desse momento de fragilidade. Eu posso até dizer que essas pessoas, eu fui à Argentina, conversei com essas famílias, e como ele mesmo constatou, vários deles tentam retomar a vida lá na Argentina. Eu encontrei alguns que fizeram uma lanchonete vendendo caldo de cana, pastel, outros já começam os filhos já estão na escola, tentam começar a retomar a vida. No entanto, esse tipo de atitude que remete talvez a alguma coisa, como você chamou de um X9, um delator, alguém que vai perseguir e intimidar, é algo lamentável por vários aspectos. Primeiro, que eu acho muito estranho, eu te digo, é que ele falta com a verdade em vários pontos. Como jornalista investigativo, ele deveria saber que essas pessoas não entraram, na sua maioria, inclusive, entraram, se identificaram, porque ao se registrarem no CONARE, no Conselho Nacional para Refugiados, eles foram identificados, entraram legalmente no país, a maioria, inclusive, se apresentou na fronteira, normalmente, porque nós sabemos que para ingressar na Argentina não é necessário passaporte, basta mostrar uma identidade. E, ao contrário do que ele diz, que ele conseguiu em 48 horas fazer o que o governo de Milei não conseguiu fazer, ele, além de se ufanar de algo absurdo, será que ele não sabe que todas essas pessoas estão registradas no CONARE, todos que estão na Argentina, entraram com seus processos, estão com as suas precárias, como dizem lá, ou seja, o pedido de asilo recebeu uma autorização precária por quê? Porque ainda falta a autorização definitiva, não foi julgado pelo CONARE ainda. Nós temos sim 4 brasileiros e uma brasileira que agora, graças a Deus, já não estão em presídios normais, estão em unidades que são destinadas a pessoas de baixa periculosidade, aguardando que o CONARE lhes dê exatamente o status de refugiados políticos já de maneira definitiva. Então, ao contrário do que ele pensa, Paulo, o governo da Argentina, as autoridades da Argentina, o CONARE, sabe onde cada um dos brasileiros vive porque eles estão registrados com endereços. Agora, é bem verdade que por causa de ações como essa, que me remetem muito ao que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, viu, Paulo? Eu não posso esquecer, hoje de manhã eu toquei nesse assunto com o Pitoli, lá na Ouro Verde. Eu contei para ele que quando eu era adolescente eu li um livro escrito por uma holandesa chamada Corrie ten Boom. O nome do livro era Refúgio Secreto. Essa holandesa, ela contava, nesse livro, como ela e a família esconderam dezenas de judeus que se refugiaram na casa. Ela tinha um fundo falso, uma parede falsa, ela dava alimentação e os nazistas foram à Holanda atrás, perseguindo, e ela se arriscou e o refúgio secreto na sua casa salvou muita gente. Você imagina se esse tal de Paulo fosse à Holanda na Segunda Guerra Mundial para justamente ir atrás daqueles que estavam fugindo do regime opressor. É mais ou menos isso, né, Paulo? Ele vai, intimida, e inclusive uma notícia lamentável, né? O rapaz que foi alvo dessa reportagem dele perdeu o emprego, porque ele não se satisfez só em relatar. Ele foi, intimidou e depois foi ao emprego do rapaz e pressionou os empregadores a demiti-lo. Porque como ele deixa transparecer, né, Paulo? Ele não é um jornalista, ele é um ativista travestido de jornalista. Porque ele fala com raiva dos bolsonaristas, né? Algo absurdo, né, Paulo? Absurdo e impressionante porque, como você disse, né, ficou claro aí que ele está propagando fake news e está trazendo desinformação. Um camarada desse deveria entrar também no processo das fake news, né, no inquérito das fake news, porque nenhuma dessas pessoas que ele está se referindo ou caçando aí na Argentina, como você mesmo disse,
está desaparecida, está sem conhecimento da Argentina, localização sem conhecimento do governo argentino. Estão todos ali, né, legais, né, óbvio, né, que estão legais, e esperando por uma decisão da justiça argentina com relação a esse processo, né, de asilo político. Então ele acaba propagando desinformação, mas para essa turma de esquerda, né, Gerson, tudo vale, né? E tem gente que acaba acreditando, né? Porque a turma da esquerda ela não se informa, ela não lê, ela não estuda, porque se lesse, se informasse, deixava de ser de esquerda, né? Se ela passasse a ter conhecimento dos fatos, né, e de história, estudasse um pouco, que observasse, que lesse, apenas isso, essas pessoas deixavam de ser de esquerda. Então, quando você começa a argumentar com alguém que é de esquerda, né, até mesmo nas suas rodas particulares, né, de amigos e familiares, quando puxam conversa com você, e aí você os coloca numa situação em que eles não conseguem sair, eles dizem, não gosto de falar de política, vamos mudar de assunto, não vamos falar de política. Por quê? Porque não se informam, não gostam de se informar, por isso são de esquerda. Aquele que se informa não se deixa enganar, passa a não ser mais alienado. E é o que esses caras tentam fazer. Esses, sim, se existe um exemplo de desinformação e de fake news, é o que esse rapaz está fazendo. E mais, né, Paulo? Nós estamos na véspera de manifestações que vão acontecer, como você falou no início do programa, no mundo inteiro. Nós temos na Europa manifestações em Roma, em Barcelona, em Zurique, em Londres. Teremos manifestações aqui nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, teremos em Orlando, em Nova York, em Washington, em Toronto, no Canadá. Todos esses locais são comunidades brasileiras que estão indignadas com a situação que o Brasil vive hoje de perseguição política. Você colocou os cenários ali ao redor do julgamento do presidente Bolsonaro, e o Brasil ele é visto hoje como uma Nicarágua gigante. Veja que comparação triste. Hoje, o que Daniel Ortega fez durante esses 20 anos quase que ele está à frente do governo, ou até quando nós temos a guerra da Ucrânia, nós lembramos do que o próprio Vladimir Putin fez na Rússia, porque ele vai eliminando, você citou Navalny, né, o opositor político que morre na cadeia, mas quantos não foram assassinados da oposição, aparecendo envenenados, alguns inclusive perseguidos em países da Europa, alguns envenenados até na Grã-Bretanha. Ou seja, o que esse jornalista faz é perseguir brasileiros que estão tentando fugir da opressão, do regime de opressão que se instalou no Brasil. Veja que esse julgamento que você está mencionando, que o Zanin, veja, o advogado pessoal do presidente Lula, que foi condenado em 3 instâncias, e o Zanin acompanhou o presidente Lula em todas aquelas audiências, sabe de tudo que foi apurado, do dinheiro que foi devolvido, sabe de todos os esquemas de corrupção, tudo isso ele sabe. Ele agora está no Supremo Tribunal Federal, e aí eu faço a ressalva, né, Paulo? Não por culpa do presidente Lula, eu não imputo a presença do Zanin no Supremo Tribunal Federal a cara de pau do Lula, porque a cara de pau do Lula todos nós já conhecemos. O problema é ter passado no Senado, porque ele ter a desfaçatez de propor o seu próprio advogado, advogado de crimes, não é um advogado de família, não é um problema civil, não, é de crimes. Esse advogado vai ao Supremo Tribunal Federal e agora vai julgar Bolsonaro. E mais do que isso, você tem Flávio Dino, que era ministro de Lula e que já se manifestou. E o pior é o próprio Alexandre de Moraes, na mesma turma, que é a vítima, que disse que houve ameaças de morte contra ele mesmo. Então você veja, Paulo, que só sobraram 2 ministros da Suprema Corte ali que poderiam ser considerados isentos, né? Então, como é que de uma turma de 5 só sobram 2 para julgar um grupo que está sendo acusado, como esse jornalista aí tenta imputar sobre os brasileiros que estão na Argentina, de golpe de Estado? Essas pessoas que estão na Argentina, eu conversei com eles, Paulo, são famílias normais, pessoas que tinham vidas comuns, microempresários, pessoas que aposentados, senhoras, inclusive, já de certa idade. Encontrei até um índio que mal sabia falar português. Você acredita?
tudo isso eu encontrei na Argentina de pessoas que foram presas e foram condenadas, foram colocadas com tornozeleiras eletrônicas, alguns deles por meses na Papuda, presos ou na colmeia, sem nunca terem passado sequer perto de uma delegacia, Paulo. Pessoas com vidas ilibadas, com passados irreprováveis. Ou seja, pessoas que tinham uma vida normal e, de repente, foram jogadas nessa perseguição política. Então, o Brasil vive nesse contexto hoje, né, Paulo? Então, além da gente ter que lidar com uma justiça pervertida, que é o que a gente tem hoje no Brasil, ainda temos o mainstream jornalístico com pessoas como esse rapaz, que não se limita a fazer uma reportagem, talvez, dizendo do seu ponto de vista. Não, ele vai, intimida, persegue, só ficou satisfeito quando o Josiel perdeu o emprego, né, Paulo? Olha, Jéssica, com relação à participação de ministros, né, ou de juízes, acabou esse negócio agora de dizer que está impedido de julgar ou de participar de qualquer processo por ter uma certa afinidade com o caso, com o processo, uma correlação. Acabou isso, né? Porque em que situação, né, a gente poderia exemplificar que valeria isso? Se não essa que nós estamos vendo agora do julgamento desses denunciados pela PGR. Em que situação? Não há, acabou, definitivamente, né? Essa lei foi extirpada, né, do nosso contexto jurídico, definitivamente, porque se uma pessoa que é vítima do processo consegue investigar e consegue julgar, né, tá na cara que, obviamente, isso não tem a menor chance, né, de ser justo, ou seja, qual é a probabilidade que esse réu, que está sendo condenado com base no disse-me-disse, ser inocentado de um processo como esse? É zero, é zero. Então, vamos esquecer esse negócio de que juiz agora não pode mais participar de julgamento, que tem que se declarar incapacitado. Acabou, não existe mais isso. E tem mais uma coisinha, né? O que chama atenção é o caso da presidente Dilma Rousseff. Ela foi impeachmentada e, no entanto, o ministro Lewandowski atropelou a Constituição, deixando ela com os direitos políticos. É complicado, viu, Gerson? É complicado até para a gente analisar isso no momento de agora, porque não adianta você mostrar os fatos. Você mostra os pontos, as situações, isso todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo isso. Mas de que adianta? Senão, essas duas possibilidades que nós aventamos aqui no início do programa. Só existem essas duas possibilidades. E nessas duas possibilidades, o presidente Bolsonaro acaba preso. Preso. A não ser que haja, de repente, uma força muito maior que venha com um elemento surpresa correndo por fora numa terceira possibilidade. Mas está muito difícil isso de acontecer. Muito difícil. Você falou muito bem sobre domingo, né, Paulo? O domingo será um dia que, de certa maneira, pode ser um divisor de águas nisso que você está dizendo. É uma manifestação da população, a opinião pública mundial. Nós, aqui de fora do país, nós daremos a nossa contribuição nas manifestações que vão acontecer em vários locais, mas, essencialmente, existe uma convocação para Copacabana agora e uma outra para a Paulista no mês que vem, que são oportunidades de se mostrar para a opinião pública internacional e até no Brasil, para que as pessoas saiam daquele imobilismo, ou talvez daquela sensação, como você colocou, de que não tem mais jeito, de que esse é o Supremo Tribunal Federal que nós temos, viramos realmente um estado de exceção, temos o Estado de Direito completamente depletado no Brasil, ou seja, fragilizado, e temos que nos contentar com isso. Eu acho difícil, eu confesso para você, Paulo, que eu ainda prefiro acreditar que esse silêncio da maioria, ele não vai se sustentar por muito tempo. Até porque, aqui no exterior, quando a gente fala do momento de silêncio que ainda existe do governo Trump em relação ao Brasil, isso não quer dizer que eles não estejam trabalhando. Você tocou na questão do Felipe Martins, mas não é só o Felipe Martins. Tem vários casos, por exemplo, os deputados federais
e até o senador. Nós temos um senador que está sendo perseguido de uma forma implacável, lá no Senado Federal, inclusive perdendo o salário, tendo que algumas vezes dormir dentro do parlamento, porque teve o seu apartamento funcional, até o seu gabinete vasculhado, está com as suas contas retidas, está com multas milionárias. E nós temos vários deputados agora que estão sendo ameaçados de cassação. O próprio Eduardo Bolsonaro sendo ameaçado de ter o seu passaporte retido. Tudo isso, Paulo, detalhadamente está relatado aqui às autoridades dos Estados Unidos. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da tarifa do aço, do alumínio, eu vi muita gente, o próprio presidente Lula, dizendo que ele não se importuna com o que está acontecendo porque não adianta o Trump falar alto. Na verdade, Paulo, é de uma insensatez esse tipo de postura, por quê? Você veja que este ano, eu estava lendo hoje de manhã, o Brasil baterá recorde de produção de grãos. Apesar de tudo isso que está acontecendo, nós batemos recorde agora de exportação também de carnes. Esse ano disparou a carne de porco do Brasil para exportação para vários países. O Brasil vive um momento do agronegócio que poderia ser um momento de redenção até mesmo para as nossas contas, auxiliar, quem sabe se abaixassem as tarifas nós não teríamos aí inflação, tarifas não internacionais, tarifas internas, que são impostas ao público interno. Você já pensou se você tira impostos dos alimentos, que o Brasil é campeão de produção, e você sim, aí sim você tem capacidade de diminuir até o preço interno? Então você veja que o dever de casa que nós vemos o americano fazendo aqui, porque o que o Trump está fazendo de diminuir a estrutura da máquina pública, diminuir os gastos públicos, buscar uma honestidade na condução do orçamento, que é isso que, em última análise, está sendo feito. E também, quando ele passa a tarifar os países, privilegiando a indústria local e está baixando os impostos aqui, você sabe o que aconteceu, Paulo? Apesar de tudo isso, a inflação está despencando aqui. A inflação está despencando desde a eleição do Trump e ele já tem possibilidade de contar com uma diminuição de juros. Isso significa que a rolagem da dívida aqui dos Estados Unidos, que já está em quase 2 trilhões só de juros, 1 trilhão e cacetada, isso ele vai poder pagar a menos. Tudo isso está sendo feito por uma equipe extremamente competente. Por quê? Porque eles estão preocupados com sair da sinuca de bico financeira de uma dívida de 34 trilhões de dólares. Agora eu te pergunto, será que a gente tem isso no Brasil? Será que a gente tem autoridades que estão nesse momento preocupadas em realmente sair dessa situação de crise em que nós tivemos agora o mês de fevereiro? Desde 2003 nós não temos uma inflação tão alta para o mês de fevereiro. Ou seja, décadas em que a gente já tinha esse assunto equacionado e agora a gente está encarando uma hiperinflação de novo, pessoas começando a fazer compras agora nos supermercados como na época que eu e você pegamos, em que você recebia o salário e corria para o supermercado. Então, veja, Paulo, que hoje nós vivemos uma situação que eu acho difícil que o povo aceite que essa medida de atropelar a institucionalidade e a Constituição para ir atrás, para perseguição política, seja engolida com serenidade. Eu não acredito, Paulo. Por isso, eu digo que talvez eles estejam mal informados sobre essa maioria silenciosa no Brasil. Talvez essa maioria silenciosa esteja apenas calmamente aguardando o momento oportuno de se manifestar. E você sabe que o povo, a voz do povo, o poder do povo é que realmente subsidia todo e qualquer poder delegado. Ou seja, cada um dos que estão no poder legislativo e no poder executivo tem o seu mandato. Quer dizer, eles têm um poder porque eles receberam um mandato do povo. Agora, os ministros da Suprema Corte têm uma delegação secundária. Então é importante que eles entendam que esses ministros, hoje, sobre eles ou sobre os seus ombros, pesa uma grande responsabilidade, Paulo. E eu acho que o caminho institucional que a gente tem de fazer uma renovação do Senado, nova eleição de presidente em 2026, ele pode ser uma saída, mas se esses ministros não cometerem a insensatez que você está levantando de escalarem a crise institucional, né, Paulo?
Brilhante o seu raciocínio, Gerson. Concordo inteiramente e você deve ter percebido que você entrou na segunda possibilidade que nós aventamos aqui. Então, é a mais provável que aconteça. E vamos torcer, né, para que essas autoridades abram os olhos, porque nesse cabo de guerra não tem como elas vencerem, né, Gerson? Não há como vencer numa situação dessa. A gente está vendo acontecer na Europa, a gente está vendo acontecer na América Latina, a gente está vendo acontecer para todo lado. Então, seria até interessante a gente saber o porquê as autoridades brasileiras acham que vão sair vitoriosas, ao contrário do que o resto do mundo. Então, realmente é uma situação que cabe aí uma reflexão mais profunda, quem sabe neste fim de semana, relaxados, tomando um bom vinho, consigam entender que a coisa vai ficar complicada se continuarem batendo na mesma tecla. E aqui eu chamo a atenção para o caso do Felipe Martins. Felipe Martins, os parlamentares americanos, republicanos, apertaram a investigação sobre o caso dele, a entrada dele nos Estados Unidos. Você viu isso hoje. Agora vai andar super rápido. Foi uma coincidência ou não, não é? Logo depois dos ministros acelerarem o processo contra o primeiro núcleo de denunciados, os parlamentares americanos também resolveram fazer a mesma coisa, né? Investigar e saber a verdade sobre esse caso de Felipe Martins na imigração americana, né? O que você acha, Gerson? Na verdade, Paulo, a situação brasileira é muito delicada. Você sabe que ontem eu participei de um programa em que eu tive a oportunidade de conversar com o deputado português lá do Chega, o Pedro Frazão. E eu falava com ele que agora o primeiro-ministro de Portugal perde o cargo, novas eleições terão que acontecer em Portugal, e o Chega, que saiu de 1, depois foi para 12 deputados, agora tem 50 cadeiras. Provavelmente agora, se novas eleições forem convocadas, o Chega deve inclusive aumentar. E por que eu estou falando do Chega? Porque lá o problema foi corrupção. E se sabe, todo mundo sabe, das conexões de corrupção ainda do governo Lula 1 e 2, das viagens que eram feitas. Na época não tinha Janja, tinha Rosemary Noronha, né? Quem não lembra, inclusive há delações que falam de viagens dela a Portugal, inclusive com malas. Então, muita coisa aconteceu naquele período e a população não esqueceu, Paulo. Então, aqui nos Estados Unidos, é muita ilusão dessas autoridades, inclusive do Supremo Tribunal Federal, e daqueles que estavam rindo, né, quando o presidente Trump foi eleito, dizendo quem será o primeiro que vai perder o seu visto, não pode viajar para os Estados Unidos. Eles vão perceber que há muita gente séria hoje olhando a situação do Brasil. Porque quando o Dias Toffoli ele desfaz a Lava Jato, os acordos de leniência, isso tem reflexo, inclusive, na Bolsa de Nova York, isso tem reflexo, inclusive, nos acordos que foram feitos com minoritários. Muita gente perdeu dinheiro, porque a Odebrecht e todas as empresas que receberam o dinheiro do BNDES para sustentar aquele esquema de corrupção, elas tiveram condenações em muitos países, mais de 10 países, Paulo. Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil é muita ingenuidade das pessoas acharem que a comunidade internacional simplesmente esqueceu tudo isso. Não esqueceu, Paulo. Nós chegaremos ao momento em que essas pessoas vão responder. E já que eu falei de Portugal, eu cheguei a falar com o Pedro Frazão dizendo, olha, se o Chega realmente for turbinado nessas eleições, quem sabe eles colocam tem a possibilidade de fazer o primeiro-ministro de Portugal. Aí você imagina como que vai ficar o Gilmar Mendes lá em Portugal? Como é que vai ser o Gilmar Palusa? Como é que vai ser aquelas reuniões que são marcadas na Europa, em Portugal, para tratar dos assuntos brasileiros? Então você veja que a elite brasileira, Paulo, ela talvez não contasse com a eleição de Donald Trump, talvez a elite brasileira, essa elite que está agarrada ao poder, que está muito ligada a esses esquemas de corrupção que são reeditados agora, é uma verdadeira organização criminosa que, como o ex-candidato e agora vice-presidente dizia, que é uma organização criminosa que volta ao local do crime. Tudo isso está sendo visto aqui de fora, Paulo. Então,
Não tem como. A questão do Felipe Martins, ou a questão da Flávia, ou a questão de tantos outros dos deputados, senadores brasileiros, o presidente da República, o filho do presidente da República, o deputado Eduardo Bolsonaro, que esta semana teve várias reuniões junto ao Poder Executivo, na Casa Branca. Teve reuniões, inclusive, sobre a situação do Brasil. Então, Paulo, é insustentável. Eu digo para muitas pessoas. Ministro Alexandre de Moraes, eu já considero alguém que não é possível que ele permaneça no Supremo Tribunal Federal, porque ele não reúne condições éticas, não reúne condições políticas e nem constitucionais. Agora, qual é o momento em que essa correção de rumo será feita? Não sabemos. Se for feita com mais rapidez, dentro de uma linha institucional, de uma saída institucional, com a renovação de 2/3 do Senado, uma nova eleição de presidente da República, não perseguição política, quem sabe a aprovação da anistia, que é a pauta de domingo agora prioritária, pode ser que o Brasil consiga achar uma rota de coesão nacional e de saída. Se não formos por esse caminho, Paulo, a nossa população sofrerá muito durante os próximos anos. E a gente, como brasileiro, como patriotas, torcemos para que isso não aconteça, né, Paulo? E Gerson, já que a gente tocou nessa questão do internacional com uma certa profundidade, será que o acordo de paz com a Rússia vai sair mesmo, hein? Porque é interessante a gente falar isso, porque o Marco Rubio teve já em Moscou para levar proposta, né, para o presidente Putin, e os russos estavam indignados porque disseram que não estavam ganhando absolutamente nada com isso, que era só a Ucrânia que estava ganhando tempo para se reagrupar, para se refortalecer. O que você acha disso, Gerson? Na verdade, a Rússia, como o próprio presidente Trump falou, é a maior interessada com esse acordo. Na verdade, o que o Putin tenta agora é estabelecer algumas condições, algumas delas, inclusive, do ponto de vista militar, são muito razoáveis, né? O que ele quer dizer é o seguinte, eu concordo com um cessar-fogo, desde que esse cessar-fogo ele seja definitivo. Não adianta você fazer um cessar-fogo de 30 dias e a Ucrânia aproveitar esse momento para se rearmar, para refazer as suas reservas, inclusive porque vive um momento muito crítico. O próprio Putin diz o seguinte, tudo bem, durante esses 30 dias eles serão ressupridos de armamentos e equipamentos, e ele faz algumas colocações, por exemplo, Kursk agora, a Rússia está numa grande ofensiva, expulsando as tropas ucranianas. Então, provavelmente, o que ele gostaria é que esse acordo fosse feito com a possibilidade de retirada das tropas ucranianas do território russo. Aliás, foi a única experiência em todo o planeta de uma potência nuclear tendo parte do seu território tomado, que é o que aconteceu ali naquela região. Então, é claro que hoje, nesses acordos, existem detalhes. Haverá tropas de paz, a parte, por exemplo, de Zaporizhzhia, que tem a usina nuclear, que é a maior usina de produção elétrica da Europa inteira, são 6 reatores nucleares. Isso hoje está na mão do território russo. Isso será devolvido? Será deixado como uma força internacional controlando? Quais territórios que foram tomados pelas forças russas ainda permanecerão ou serão devolvidos em parte, mas a influência russa nesses territórios será preservada? Tudo isso está sendo negociado, né, Paulo? Agora, uma coisa eu te digo, o Trump, quando ele fala que a Ucrânia não tem mais cartas para negociar, ele também fala que a Rússia também não tem capacidade de sustentar essa guerra por muito mais tempo. Claro que do ponto de vista militar, industrial, é possível sim arrastar essa guerra até por anos, mas a verdade é que isso não interessa aos russos. E mais ainda, não interessa aos americanos, a Trump, dentro da sua estratégia geopolítica, deixar a Rússia no colo da China. Por ele gostaria de separar essa visão eurasiana que olha Rússia e China como uma coisa só. Então, há muito em jogo. Eu já soube que nos bastidores foi colocado a retirada do apoio russo ao Oriente Médio, às operações do Irã, ou seja, tem coisas que vão reverberar inclusive na América do Sul, porque você sabe que Maduro se sustenta ali por causa também do apoio que ele recebe dos russos e de Cuba, e aí entra o Brasil, porque o Brasil também é fiador dos regimes de Nicarágua, Cuba, Venezuela. Então, veja, muita coisa pode acontecer ainda, e vai acontecer, Paulo, inexoravelmente,
o governo Trump ele veio decidido, obstinadamente decidido, a fazer uma reconfiguração na geopolítica mundial. E eles estão fazendo, no campo financeiro, no campo militar, no campo político e no campo, obviamente, científico e tecnológico também, com Elon Musk, foguetes, indo a Marte, Starlink, etc. Tanta coisa acontecendo, inteligência artificial. E o Brasil, Paulo, com seu freio de mão puxado, porque está ali com essa obstinação de perseguição política e precisamos defender a anistia, e eu volto a essa tecla. Se a gente não sair por esse caminho de pacificação, a gente vai se suicidar institucionalmente, infelizmente, Paulo. Sabe o que esse jornalista Paulo Motorim deveria fazer, Gerson? Ao invés de ficar indo atrás de brasileiros, né, exilados na Argentina ou esperando, né, por asilo, era ir atrás dos que foram anistiados no Brasil, como é que eles estão vivendo hoje e que ficam pedindo para que não aprovem a anistia, ficam fazendo campanhas contra a anistia, ir atrás de artistas que foram anistiados, ir atrás da ex-presidente, como é que ela está hoje e por que ela está contra a anistia, sendo que ela foi anistiada. Essa deveria ser a pauta desse jornalista, e não fazer isso que ele está fazendo. E agora só mais uma coisa para encerrar, porque já encerramos aqui, o nosso tempo já está estourado, mas uma coisa que eu achei bem interessante, né, uma das ações do presidente Donald Trump, e você sabe disso, Gerson, ele cancelou os cartões corporativos, né? O cartão corporativo é aquele mesmo que o presidente Lula usa e que decretou um sigilo de 100 anos para que ninguém saiba onde ele está gastando, né, esse cartão. O presidente Donald Trump cancelou mais de 2.000 desses cartões. E aí, né, os esquerdistas, né, entraram na justiça e tal, e foram num juiz esquerdista e pediram para que ele restituísse, né, que forçasse o Trump a restituir. E assim o juiz fez. Disse que o Trump tinha que voltar com os cartões. Aí o que Trump fez, você sabe muito bem, falou, ok, eu volto com os cartões, só que eu vou botar o limite a $1. Foi genial, né? O cara sabe o que está fazendo, né, Jess? Suas considerações finais. De certa forma, ele mostra que ele cumpre a ordem judicial. Obviamente, já existe todo um corpo preparado lá com a Pam Bondi, que hoje já está fazendo frente a essa estratégia, que é uma estratégia de utilizar a justiça como um instrumento político. Mas hoje isso está sendo desfeito aqui nos Estados Unidos, viu, Paulo? Aos poucos, é um dos objetivos de campanha do presidente Trump, é acabar com o lawfare, o uso da justiça para finalidade de perseguição política. Esse tipo de atitude desse juiz não vai conseguir frear a decisão do presidente Trump de diminuir os gastos públicos. Pouca gente sabe essa questão dos cartões, mas, na verdade, eles descobriram que havia mais de 2 cartões por funcionário público, no número total de cartões. É como se todos os funcionários públicos do governo federal tivessem 2 cartões. Mas, na verdade, claro, alguns estão no serviço secreto, alguns estão no Departamento de Estado, outros estão até mesmo no Departamento de Defesa. Alguns desses cartões, obviamente, são muito importantes na mão de funcionários do governo. Mas o que foi feito foi um freio de arrumação, né, Paulo? Da mesma forma que está sendo feito com seria o CPF das pessoas aqui, o Social Security Number, descobrindo quem são as pessoas que estão recebendo benefícios, que na verdade já morreram, mas existem familiares que estão recebendo, assim como se descobriu aqui que existem prédios inteiros do governo federal em que apenas 10% dos funcionários permanecem trabalhando presencialmente, apesar das ordens do presidente Trump. Então, tudo isso que tem sido feito é um esforço muito grande de moralização da máquina pública, inclusive o próprio Elon Musk recebeu algumas missões de fiscalizar o Tesouro, as Forças Armadas, ou seja, ele não está fechando nada. Tudo está sendo aberto, essa chaga está sendo demonstrada para o mundo inteiro e para o cidadão americano. Agora, o pagador de impostos, Paulo, está dando pulos de alegria, porque o que o Trump tem dito é o seguinte: o que nós estamos economizando, nós vamos diminuir dos tributos, ou seja, todos estão felizes de saber que o seu dinheiro que está sendo recolhido
vai ser melhor gasto. Então, apesar desse juiz e essa jogada dele inteligente, ok, vou cumprir, então cada cartão agora vai ter um limite de $1. Ou seja, ele está, de certa maneira, dizendo para esse juiz o seguinte: nós estamos aqui num esforço hercúleo, a USAID também conseguiu algo semelhante, um juiz decidiu que não podia cortar o dinheiro para financiamento internacional. Da mesma forma, um dos ministros da Suprema Corte pediu vistas, eles estão trabalhando e o próprio secretário de Estado já disse que manterá praticamente só 10% de tudo aquilo que estava sendo feito, porque existe sim, sempre existe, boas ONGs, dinheiros legítimos sendo empregados, mas a maioria, Paulo, estava ideologicamente desvirtuada ou desviada para a corrupção. E eu não vou falar muito sobre isso hoje, deixa para a semana que vem, mas eu quero te dizer uma coisa: ainda vai surgir muita coisa podre daqui dos Estados Unidos e Trump não está tapando o sol com a peneira. Ele faz questão de dizer: os Estados Unidos estavam naufragando porque estavam implodindo por culpa da própria estrutura norte-americana. Não estava sendo destruída por forças internacionais, não. Aqui dentro estava sendo feita toda a conspiração de destruição dos Estados Unidos. E ele está corrigindo isso. E por que ele está corrigindo isso, finalizando? Porque ele não é político. Se ele fosse político, ele ia empurrar com a barriga. Sabe o que ele ia fazer? Roda mais a maquininha de dólar, aumenta mais a dívida. Não faz mal, nós somos os emissores de dólar e a gente vai empurrar isso com a barriga mais um tempão. Mas não, ele é um empresário. Se ele fosse militar, diplomata ou político, ele faria parte do Estado. Mas não, ele é alguém que vem de fora e está dizendo o seguinte: não concordo que os meus filhos e netos fiquem pagando para sustentar isso. É insustentável, é imoral. E é isso que ele está corrigindo, Paulo. Ele e Elon Musk. Gerson Gomes, muitíssimo obrigado, né? Vamos ficar de olho, porque ele gosta de falar no domingo, a gente presta atenção e na segunda-feira a gente volta por aqui com uma análise geral, um apanhado geral de toda essa situação. Bom fim de semana, muito obrigado pela sua participação, Gerson, e a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Até segunda, Paulo. Bom final de semana e boas manifestações. Domingo em Copacabana, sábado mundo afora. Se Deus quiser, segunda-feira a gente conta como foi. Legal. E nós ficamos por aqui. Eu peço a você também que nos acompanhe no X, né? Nós estamos transmitindo no X também. Se você puder, vá lá e nos prestigie. E eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso programa que se inscreva, porque é muito importante para nós. De acordo com a plataforma, 49% das pessoas que nos assistem não são inscritas. Uou, que pena, né? De cada 2 pessoas, apenas uma se inscreve. Então eu peço a você encarecidamente que vá ali em cima e aperte o botão de inscreva-se. Um bom fim de semana, muito obrigado por tudo e nos vemos de novo na segunda-feira. Forte abraço e até lá.